Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tainara Leskicinski e você está no canal Tai Tips. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Looney, de Andrew Michael Hurley. Esse é um autor britânico que já escrevia contos, mas teve a sua grande ascensão na literatura com a publicação do seu primeiro romance, Looney, em 2014, o qual teve apenas 278 cópias, ou seja, não se esperava que ele fosse um sucesso do tamanho que foi. Logo em 2015, o livro ganhou o prêmio de melhor livro do ano no Reino Unido pela Bookseller e também o Costa Awards. Contudo, esse é um livro que divide opiniões e eu já vou contar o porquê. Mas antes eu gostaria de esclarecer que o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que os outros que eu costumo fazer. Ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou fazer uma apresentação do livro, contando um pouco do enredo, alguns dados, curiosidades, informações técnicas, nada de spoiler. Já a segunda parte será destinada para quem já leu o livro, ou seja, eu vou adentrar as críticas, os elogios, vou expor minha opinião, vou falar sobre o final, mas não se preocupe porque eu vou avisar quando vai terminar a primeira parte e começar a segunda. E esse é um livro que inclusive teve vários elogios de nomes muito importantes, como o próprio Stephen King. Aqui no Brasil, o livro foi publicado pela editora Intrínseca, que fez uma árdua divulgação do livro. Assim como muitos leitores que eu tenho visto, principalmente aqui no BookTube, eu fui uma enganada, porque o livro foi vendido aqui no Brasil como se fosse um livro de terror, e na verdade não é bem assim. Se eu gostei de Looney, gostei e muito, é um livro sensacional, mas não é terror como foi divulgado. Logo na capa de Looney nós temos vários depoimentos de pessoas importantes que dizem quanto Looney assombra eles desde que eles leram, quanto eles não dormiram enquanto não terminaram a história. E aí tem também todo esse desenho da capa aqui que lembra um pouco algo meio sombrio, mas não é terror. Faltou a editora deixar isso bem claro. Logo no início de Looney, nós temos a notícia de um corpo de uma menina que é encontrado em um vilarejo na costa do interior da Inglaterra, totalmente distante. Aí o nosso narrador, que é um adulto que trabalha no museu, ele está ali e lê aquela notícia e ele fica um pouco surpreso, porque este local onde foi encontrado o corpo é um lugar que ele costumava ir com a sua família quando ele era criança. E então, especialmente, ele relembra uma viagem que ele fez com a sua família para o Looney, onde coisas bastante sombrias e surpreendentes aconteceram, que mudaram totalmente a sua vida. Nós não temos o nome desse narrador, nós só sabemos o sobrenome dele, que é Smith, e o apelido dele de quando ele era criança, que era Tonto. A família do Smith era bastante religiosa, e aí a gente vai ter contato com essa família e vai ficar extremamente perturbada com as coisas que eles são capazes de fazer em prol da religião. Essa família era formada por uma mãe muito devota, um pai que era devoto, mas não tanto assim, porém devido à mulher arrastar ele ali, ele ia. O Smith, que era um coroinha da igreja, então ele ajudava sempre os padres. E o irmão mais velho do Smith, o Henry. O Henry é mudo e a família dele acredita que Deus pode curá-lo, Deus pode fazer ele voltar a falar. Juntamente com mais algumas pessoas, eles participam arduamente de uma comunidade religiosa que tinha um padre, Wilfrid, mas ele acabou falecendo por causas misteriosas. E aí chega um novo padre na cidade, o Bernard. Devido ao fato do padre Bernard ser muito jovem, a mãe do Henry e do Tonto, a Esther, que é extremamente religiosa, ela fica ali com o pezinho meio atrás com esse padre e fica o tempo todo comparando ele com Wilfrid à frente desse padre, então fica ali um clima meio chato, você fica com raiva dessa Esther. É época de Páscoa, quando esse padre chega à cidade. E então a Esther, ela dá a ideia deles irem ao Looney, que é um santuário bastante antigo e justamente por ser antigo, eles acreditam que seja sagrado. O grande motivo da Esther querer ir lá é porque ela acha que quando eles chegarem lá, fazerem uma peregrinação e forem a esse santuário junto com o Henry e pedirem, rezarem muito para Deus, Henry seria curado.
Nem todo mundo ali crê 100% nessa história, mas eles não querem brigar com a Esther ou deixar ela chateada. Então as outras pessoas acabam topando voltar até o Looney. Eles já tinham ido ao Looney antes, mas há muito tempo atrás, quando o padre Wilfred era vivo ainda, mas por algum motivo bastante misterioso, o padre não quis mais ir lá. E agora, com esse novo padre, a Esther viu uma oportunidade de retornar ao Looney e tentar conseguir essa cura para o filho dela que ela tanto almejava. Ela não aceitava o Henry do jeito que ele era. E então eles vão até o tal santuário. Chegando lá, eles ficam alojados em uma casa bastante grande e velha, que tem toda uma história por trás dela, bastante sombria, bastante obscura. A casa tem uma descrição bastante gótica. Ele cria toda uma atmosfera de terror e você tá lendo o livro e você fica naquela expectativa esperando logo o que vai acontecer. Lá nas redondezas do Looney, algumas pessoas ainda habitam, mas a maioria já abandonou o local. E esses poucos que ficaram são muito estranhos e escondem segredos pesados que vão sendo ali revelados ou não tanto ao decorrer da história. O livro caminha da seguinte forma: lá no início nós temos essa notícia do corpo e depois o Smith já lembra dessa história e a gente adentra dessa história e vai essa história inteira. Ali no decorrer da história você até esquece da notícia, você até esquece que o Smith já é adulto e você só pensa nele enquanto criança e pensa em toda aquela superfície ali que está acontecendo. E você realmente entra naquela atmosfera meio sombria de Looney. Quando o Henry e o Smith chegam lá no vilarejo, a família deles e as pessoas que foram junto com eles e o padre só ficam rezando, ficam preparando o ritual para a cura do Henry, e os dois ali, como eles ainda são bastante jovens, não estão interessados nisso. Eles querem sair, brincar, conhecer, e nos passeios deles eles conseguem achar coisas bastante sinistras, que é o caso de quando eles vão para Cold Barrow e encontram lá um homem, uma mulher, uma menina grávida, e a gente não sabe, não descobre ao final da história o que eles realmente são. Nós só sabemos que eles não são uma família porque em alguns momentos o Leonard, que é o homem, ele deixa claro que a Elsie não é filha dele. E no passeio final que eles fazem a essa casa em busca de devolver um dinheiro que foi parar com eles dentro de um livro por acaso, eles veem só o bebê e a Elsie não está mais lá. E agora vamos para a segunda parte do vídeo, com spoilers. Eu fiquei o livro inteiro esperando que algo fosse acontecer e não aconteceu. Tem horas que o livro dá uma acelerada realmente, mas ele para. Quando chegou ao final do livro e eu vi que realmente não tinha nada, eu fiquei bastante decepcionada. Isso não quer dizer que o livro seja ruim, não é isso. Mas o livro foi vendido enquanto terror, enquanto suspense, e ele não é bem isso. E o que acontece fica ali debaixo do pano, algumas coisas não dá pra entender muito bem. E talvez seja aí que esteja a essência do livro, porque na verdade não é o que acontece, mas é a possibilidade de acontecer que te perturba. E eu tenho duas teorias sobre o final de Looney. Na verdade eu tenho mais que duas teorias, mas não há espaço para que eu coloque todos os meus apontamentos em um vídeo. A primeira delas é que o Henry teria matado a Elsie. E a Elsie seria esse corpo que encontraram lá no início da história. Por que eu acredito que isso possa ter ocorrido? Há uma noite em que o Henry, ele pega o fuzil que o Tonto tinha escondido, juntamente com as balas, ele coloca as balas no fuzil e ele sai com ele. Apesar desse dia o Tonto ir atrás do Henry, ele só consegue encontrar o Henry horas depois. Ou seja, daria tempo do Henry ter atirado na Elsie, mesmo sem querer. Outra coisa que justificaria esse fato é o motivo de que o Henry, ele não é mudo desde que ele nasceu. Ele ficou mudo. Vários momentos da história, as pessoas falam que gostariam muito que ele voltasse a falar. Se elas gostariam que ele voltasse a falar, é porque algum dia da vida dele ele já falou. Provavelmente ele deve ter sofrido algum trauma, alguma coisa aconteceu, porque nós não temos ali nenhuma menção a um acidente. Então, como ele voltou a falar 2 meses depois que eles voltam para Londres, a minha teoria é de que quando ele matou a Elsie sem querer ou querendo, não sei, ele sofreu um trauma tão grande quanto ele tinha sofrido e então ele voltou a falar. Porém, como o Henry é totalmente sensível a traumas, ele não se lembra do que aconteceu. Mas o Tonto parece se lembrar muito bem dessas coisas e ele não conta que o Henry foi capturado lá pelas pessoas do vilarejo, não conta o que elas fizeram com ele, que nem nós leitores sabemos ao certo, e deixa todo mundo acreditar que foi um milagre. E aí também tem uma crítica bem forte, que é a questão de que na verdade todo mundo ali está acreditando que foi um milagre, enquanto não foi nada disso.
Ou seja, a fé dessas pessoas é embasada numa mentira. A minha segunda teoria sobre o final de Looney é de que, na verdade, o problema não estaria com o Henry, não estaria com a família dele, sua extrema fé na religião, mas sim com o tonto, o Smith, que é o nosso narrador. Nós temos uma mania de não desconfiar do narrador e acreditar em tudo que ele fala, e isso tem que mudar. No final, quando nós temos ali uma passagem em que o Smith é preso na frente da casa do Henry, que o Henry já tinha se recuperado de tudo, já tinha voltado a falar, já era adulto, tinha casado, tinha 2 filhos, tinha virado pastor, e o Smith continuava sozinho e trabalhando ali no museu, totalmente recluso, numa sala, no porão, e ele é preso justamente porque ele estava em frente à casa do Henry, vigiando o Henry. Ele achava que ele estava cuidando do Henry, por mais que o Henry não precisasse mais de cuidado nenhum. E aí nós ficamos pensando, e se na verdade o Smith que matou aquela menina que foi encontrada lá, para de alguma forma proteger o Henry de algo, porque o Henry tinha se apaixonado pela Elsie e depois a Elsie sumiu misteriosamente. Nós sabemos que o Smith está se consultando ali com alguém, não sabemos se é um psicólogo, não sabemos se é um psiquiatra, mas sabemos que é algo relacionado à sua sanidade. E se ele, na verdade, tinha algum transtorno ali de proteção, de ultra protetor que ficava atrás do Henry o tempo todo, e na verdade o Henry não tinha problema intelectual nenhum, ele era apenas mudo. E então, quando o Henry foi curado de alguma forma, o Smith não tem mais o que fazer. E o livro inteiro ele fala que ele tinha que ficar cuidando do irmão dele, era quase como se fosse um fardo. Mas e se não fosse? E se fosse apenas ele que achasse isso? E também ele aparenta ser o único que sabe o que realmente aconteceu lá dentro daquela casa quando as pessoas ali do vilarejo, aqueles homens estranhos, capturaram o Henry. Será que eles fizeram alguma cirurgia no Henry, algo assim? O que nós sabemos é que no final o Henry virou pastor e o Smith ateu. Que o Henry acredita que o que aconteceu com ele foi um milagre, mas que o Smith sabe toda a verdade e nunca revelou a ninguém. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado do livro, que quem ainda não leu o livro vá ler. Se você tem alguma outra teoria sobre o final de Looney, ou se você concorda ou discorda dessa, comente aqui embaixo.